justos seguirão as suas leis, os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e... A graça e a paz, irmãos, vocês aí nas suas casas, ainda na Escola Bíblica Dominical online, mas nós não temos outro jeito, então nós vamos seguindo. Não esqueçam de colocar a sua presença, de colocar lá o seu sim, para que a gente possa computar. Quero dar os parabéns para a sala. No domingo passado nós tivemos 99% de frequência. Vamos manter essa média esse domingo. Todo mundo na Escola Bíblica. Eu aguardo todos vocês. Hoje, então, nós chegamos no capítulo 5, a sutileza da heresia, porque devemos permanecer vigilantes, da página 131 ao 153. Espero que vocês tenham estudado. E é isso aí. Nós temos hoje, vai me ajudar aqui, o pastor José Adelso. Ligar o microfone primeiro, né? Graça e paz, irmãos, né? Mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical, né? Assim, estamos gravando. E espero que vocês leiam o livro, assistam a aula, né? Dá lá a sua presença, né? Até para, não só números, mas para o crescimento nosso espiritual. E lógico, né? Deus fica alegre em te ver participando, estar em comunhão, né? E esta é uma forma de estar em comunhão. Né? E o versículo continua o mesmo, da carta de Judas 4, pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação. E qual é esse problema na igreja moderna? Que há muitos pastores que não têm vocação, não têm conversão, não têm teologia bíblica para serem pastores. Aí acabam fazendo um trabalho profissional, financeiro, com fins lucrativos, e a igreja se enfraquece, como nós temos visto. A carta de Judas, alguém até me perguntou, e ela é uma carta de um capítulo só, são 25 versículos, vale a pena você fazer uma leitura. Né? O livro é baseado nessa luta, nessa guerra pela verdade, é baseado muito em Judas, então vale a pena você ler. O capítulo 5, deixa eu fazer clarear isso agora, porque aí fica mais fácil no decorrer das 3 lições. Há uma parte nele, mais de 5 páginas, que vão contar a história de alguns concílios. E aí essa parte é uma parte histórica, que a gente não vai estudar muito, certo? Mas vocês fazem a leitura. E então vamos lá então. Ponto 1 então. A ordem de Judas para batalharmos diligentemente pela fé não está sendo apenas negligenciada na igreja contemporânea. Essa ordem é frequentemente tratada com total desprezo. É provável que em nossos dias, alguém que clame pelo discernimento bíblico ou condene abertamente uma perversão popular da sã doutrina, seja alvo da mesma reprovação que os outros crentes manifestam em relação
aos falsos mestres. A vida é sempre uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que nós criticamos os falsos mestres, eles também nos criticam. Tive uma experiência interessante lá em Minas, e quando estava dando aula lá, e eu estava justamente combatendo aquela coisa de fazer da igreja muito próxima do mundo para atrair as pessoas, do tipo, desligar as luzes brancas e colocar luzes coloridas e fazer o culto, o louvor, como se fosse uma boate. Evidentemente, isso aí não é uma sã doutrina, não há necessidade. E aí um irmão seminarista, até líder de uma igreja lá, ele diz assim, vejo que o Senhor jamais será pastor de uma grande igreja. E aí a discussão da aula ficou muito pautada nisso daí, porque de fato, de verdade, realmente, se não abrirmos para colocar o mundo dentro da igreja, a igreja não enche. E eu particularmente não tenho essa ideia. Eu acho que igreja também nem acho que igreja tem que ser muito grande, porque perde controle, o pastor não consegue pastorear. Mas enfim, ela é aberta a todos que querem e cada uma tem uma característica. A nossa é de buscar a sã doutrina. O meu perfil é de buscar a sã doutrina. Isso não quer dizer que nós não venhamos a pecar ou a errar. Estamos passivos do erro. Membros da igreja vão errar, vão pecar, mas nós precisamos buscar uma qualidade de ensino, uma qualidade de palavra, leitura. Muito bom saber que é uma igreja que lê, né, uma igreja que tem acesso a livros, que gasta dinheiro com livros, mas a verdade é essa, que essa ordem de combater pela verdade, ela está sendo negligenciada nas igrejas. As igrejas não se importam mais. Então a gente vê as igrejas abrindo para o mundo numa livre concorrência, em busca de aceitação, para que as pessoas congreguem, encham os templos de qualquer forma, sem se converterem, sem encontrarem a palavra. Eu acho isso triste e a minha proposta ainda é buscar a verdade. Ainda que muitos de vocês venham a me negar, a me rejeitar, a dizer que eu sou doido, mas esse é o preço, previsto por John MacArthur, previsto por Jesus Cristo, né? Qualquer um que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus e vice-versa, né? E nós, né, temos dito sempre, nós estamos na concorrência com ninguém, né? Provavelmente vamos estar pensando assim, né? Por um bom tempo, espero que pelo resto da vida. E uma coisa interessante, quando o pastor estava falando e vi ali, lembrei da matéria no seminário, Seitas e Heresias, quando fala aí que é a mesma maneira que a gente critica, os outros nos criticam. E aí, quando eu fui ver, que todo mundo acha que está certo. Quem está lá no candomblé acha que está certo, quem está lá no islamismo, mais do que nunca, acha que está certo, né? Então, não dá, né? Lógico, nosso papel não é nem criticar os outros, é lógico, combater essa doutrina, falar abertamente, né, o que é certo, o que é errado, segundo a Bíblia ainda, segundo eu, né, tem muita gente muito mais inteligente, sabe bem mais do que eu. Mas, como eu estava falando, então é pela graça mesmo de Deus. Jesus Cristo que nos dá essa condição de entender o que é a verdade, que é Ele próprio. Então, né, se não fosse por Jesus Cristo, eu estaria defendendo uma outra seita qualquer por aí, né? Outra seita não, uma seita, né? Porque nós defendemos a sã doutrina, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Se não fosse pela graça de Deus, né? Provavelmente muitos de nós estaríamos aí defendendo alguma heresia, uma seita aí, né? Mas pela graça de Deus nós estamos e somos salvos pela graça, então nós devemos guerrear em prol disso, né? E deixar de lado, né, o que a mídia tem tanto colocado na cabeça das pessoas, tentando, né, de algum motivo, seja por status, seja por dinheiro, e aí vai. E o ponto 2, ele traz uma referência de Atos 17:11, sobre os bereanos, e eu acho interessante esses bereanos. Eu me lembrei na hora, quando estava estudando a lição da Suzana, da professora Suzana, que ela gosta de se auto-intitular, eu sou como os bereanos. E os bereanos é uma passagem bíblica em Atos 17:11. Os bereanos eram um povo que tudo que você ia lá e falava acerca da palavra de Deus, eles conferiam nas escrituras para ver se estava certo.
E aí ficou historicamente conhecido. Os bereanos são melhores, foram elogiados por Paulo, por serem conferentes da palavra de Deus. Então, por mais que nós tivemos que abrir para os dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, enfim, e hoje eu aderi também, fica até mais fácil para você achar um texto. Mas seja no tablet, no celular ou na sua Bíblia impressa, você precisa ter o hábito de conferir se o que a gente está falando está na Bíblia, não é? Por mais que às vezes a gente fala só referência e vai para o sermão temático, cabe a você saber onde está, cabe a você estudar, cabe a você ler a Bíblia. Mas o que levava os bereanos a consultarem tudo que era pregado? O fato de que eles sabiam a Bíblia. Nós estamos no 9º ano de leitura bíblica, o ano que vem será o 10º. Né? Agora nós mudamos, nessa semana, nós mudamos para o segundo bimestre, né? Semestre, 6 meses, para o segundo papelzinho da leitura. No início, muitos participavam do grupo e comentavam e perguntavam. Hoje já está, como todo ano, o grupo, praticamente indica que só eu e a Aline, de vez em quando, mãe Jaqueline tem postado que está lendo, mas a maioria expressiva já assumiram e espero que não tenham parado. Mas você só irá fazer essa conferência, ter a condição de lutar pela verdade se você conhecer, e só vai conhecer se ler. Nunca é demais a gente falar que não tem jeito. Se você não lê, se você não busca saber o que é, você vai acabar indo pela cabeça dos outros. Aí depois, lá que chega lá na frente, não dá para reclamar, porque não era bem daquele jeito. E não tem desculpa, né? Até o irmão Sidney perguntou, né, na lição passada, se no último dia teria algum argumento contra Deus lá, eu não sabia. Então, oportunidade teve demais, né? O pastor João até acabou de falar. Agora a facilidade que tem. Você não precisa nem carregar uma Bíblia mais. Antigamente, falar que o crente tinha que ter uma Bíblia debaixo do braço. Não, hoje você tem um celular aí, tem tudo, é muito fácil. Ler definitivamente porque não tem interesse, né? Realmente não é o foco da vida da maioria das pessoas de hoje em dia. Falar que não tem tempo, essa desculpa aí já não cola, já não colava, agora mais do que nunca não dá, né? Um tempinho ali, todo mundo tem, não lê porque realmente nesse exato momento não é o interesse, e depois, né, vai ouvir, né, e nós, né, de vez em quando o pastor João desafiava que quando estava o culto aqui no templo, aí falou assim, confere isso, se não for, vou parar agora, né, fala para mim, mostra para mim na Bíblia que não é desse jeito que eu estou falando. Então é desse jeito, mas se não lê, não busca uma pesquisa, não faz nada, realmente aí, né, acaba que relaxa até quem estiver ensinando ou estiver pregando, porque não precisa de se qualificar tanto. Na página 132, no ponto 3, o autor traz que defender a fé deixou de ser um papel que muitos querem, muitos fiéis. A pessoa é dizimista, vem na igreja, ela quer crer, ela professa uma fé, mas quando chega lá fora, no vamos ver, no ambiente de trabalho, com os familiares, aí cai naquele versículo de Jesus: qualquer um que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Quando você não assume que é crente para os seus, você está negando automaticamente para Deus. Não tem jeito de ser crente só aqui no domingo. Bom seria se fosse, mas não é. Então, assumir esse papel de defender a fé é obrigação de todo crente, né? Independente de onde estiver, sabe? Eu falava essa semana com uma pessoa, ele trancou a faculdade, e ele já tem um ofício braçal, mas tem. E eu dizendo assim, não, eu sei que você ganha mais aqui no seu serviço do que se você fosse desempenhar a faculdade da qual você estava cursando. Mas essa não é a questão é você saber falar. Eu vim aqui para você me atender, você saber falar comigo. Eu tenho 2 cursos superiores, você tem que saber falar comigo, senão eu vou procurar outro. Então, estudar, né, é uma questão de sobrevivência hoje. Né? Conhecer Pedro diz que todo crente tem que estar apto para responder qual é a razão da fé. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer pessoa que me interpelar na rua, eu preciso saber porque eu creio, por que eu sou batista. Já me perguntaram por que você é da igreja batista. A resposta para mim é simples:
Porque hoje eu sou um conhecedor da Bíblia, de teologia, faço formação continuada, eu leio, né? Eu posto os quadradinhos todos os dias, não é só para me vangloriar perante os irmãos que eu leio, é para mim, não é para você. Algumas pessoas já reclamaram das cores. Ah, você põe letra pequena, não dou conta de ler, põe cor demais, minha labirintite ataca. Já escutei isso. Aí eu sempre respondo, não ponho para você, eu ponho para mim, e não ponho para você que não lê, eu ponho para aqueles que leem. Compartilho como uma obrigação minha de manter a minha leitura, de não relaxar, de não ter vergonha de que eu sou crente, de que eu faço teologia continuada, eu leio. Eu procuro o que está acontecendo no mundo agora, eu tento me informar. Então, o que acontece é que cada crente, dentro da sua perspectiva, né, quer dizer, ele precisa saber qual é a razão da sua fé. E é por isso que o mundo está tão perdido e rumo do inferno. Então, vamos dizer um exemplo, que o Emerson, ele é caminhoneiro. O Emerson, quando ele para num posto para pousar, ele conversa com uns 10 caminhoneiros. Lamentavelmente, se for multiplicar isso por cada vez que ele pousou em posto, nós já temos aí alguns milhares de pessoas, dentre as quais alguns irão para o inferno, talvez porque ele não respondeu a razão da sua fé. Isso é só um exemplo, funciona com você, lá onde você estiver, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Então, precisamos abraçar essa luta pela verdade. Defender a fé, nós cremos, né? Sabe quando aquela sua vizinha vem falar que quem usa calça vai para o inferno? Você tem que saber falar para ela, porque ela vai para o inferno por acreditar numa doutrina errada. Ela não está firmada em Jesus Cristo, ela está firmada em usar uma saia. E você sabe, mas fica calado, não sabe defender a fé genuína, verdadeira. E quando a gente fala de vizinho, de pessoas que passam por nós, colegas de trabalho, tudo bem, mas e os seus familiares? Sua mamãezinha querida, seus irmãos, seus sobrinhos, seus filhos, que vão para o inferno, porque a gente não tem defendido a verdadeira fé. E defender a fé, lógico, né? Precisamos falar, e mais do que nunca precisamos testemunhar Jesus Cristo, né? Às vezes a pessoa, né, leva uma vida daquela assim, quase todo mundo já ouviu falar, mas para ser crente igual fulano, melhor não ser crente, né? Ou seja, não está defendendo a fé. Quer dizer, eu falo uma coisa e faço outra. Também não vai levar muito a lugar nenhum. Nós precisamos, é lógico, saber. Não tem outro jeito de saber a não ser ler e vir aos cultos, e quando eu digo vir aos cultos, e prestar atenção, participar, melhor dizendo, do que está acontecendo. Vir no culto também, ficar cochilando, né? Agora está mais difícil ali quando é no pátio, porque a cadeira é mais desconfortável, né? Cai. Não dá para escorar, né? Tem gente que escora na parede e dorme, né? Aí, ou seja, não adiantou muita coisa, não aprendeu, né? Para dormir em casa, na cama, a gente dorme mais confortável. Então, nós precisamos ler, né? E tenho insistido. Começaram recentemente agora, ainda que de forma bem tímida, a tirar algumas dúvidas. Mas defender fé, você precisa definitivamente saber a razão da sua fé. Não é só falar que Jesus Cristo salva, né? Isso aí todo mundo, quando eu digo todo mundo, todo que se diz cristão, né, sabe disso. Mas defender o que Jesus Cristo veio, o que ele precisou de fazer, realmente, senão a sua fé não é verdadeira, ou pelo menos é incompleta. E sendo que é incompleta, tudo que é de Deus é perfeito. Ficou pela metade, não vale. Eu disse em algumas lições anteriores que no Brasil, o inimigo, Satanás, ele instituiu um provérbio popular que não se discute religião, futebol e política. E aí nós chegamos num país religioso de forma errada, nós chegamos num país onde o futebol não vence mais nada, e nós chegamos num país onde a política é na base da corrupção. Satanás ganhou. Nós deveríamos ter aprendido há 50 anos atrás a discutir religião, nós deveríamos ter aprendido a discutir política, nós deveríamos ter aprendido a discutir futebol. Então, isso aí é plano de Satanás. Se discussão na nossa atualidade é uma palavra feia, pelo menos dialogar nós precisaríamos aprender. Falar sobre razão da fé. Por que eu sou batista? Por que eu sou batista nacional? A Batista Nacional a Convenção Batista Nacional fez um trabalho, sim, bom. Eu acho que poderia ter sido mais sobre identidade. Quem nós somos, o que nós cremos, por que nós estamos aqui, por que nós não somos Assembleia, por que nós não somos Universal, por que nós não somos Mundial.
o pessoal é mega, né? Nós somos nacional, né? Mas por que que nós não somos? Nós somos Batista Nacional. O que diferencia? Qual é a razão da minha fé? Você sabe responder por que você é Batista Nacional? O que isso implica? O que te obriga ou o que cai sobre você? Ou porque você não está em outra igreja? Por que algumas pessoas fracas ficam pulando de igreja para igreja? Porque não tem identidade, não defendem uma fé, não conhecem. O que é fé? O conjunto de conhecimentos e ideias que fomentam, que formulam aquilo que eu creio. No que eu creio? Qual é a base da minha crença? Por isso que tem gente que acredita que perde a salvação, né? Por isso que tem gente que acha que Batista veio de João Batista. Que Batista veio de João Batista. Essa semana eu estava conversando com o Tiago, aquele gordo que foi embora daqui, e ele falando que o Davi Lucas faz oração calvinista, que ele não sabe onde que ele aprendeu, não, porque ele não é calvinista, né? Aprendeu aqui na Igreja Batista. Aí ele falando, não, ora igual você. Então, quer dizer, não sabe por que é calvinista, aí começa a perder salvação, aí começa a vir, pega fogo aqui na igreja, 2 meses, 3 meses, depois desaparece, toma uma cervejinha, usa uma droga, né, arruma um amante ou uma amante, depois volta. E é assim que tem funcionado para muitos que são fracos na fé e que não sabem defender o conjunto de ideias que fomentam aquilo que crê. Nós somos batistas nacionais, né, nós temos a Bíblia como manual de prática e fé, né? Às vezes eu brinco arrogantemente que se tem alguém que não precisava mais ler Bíblia seria eu, que já li muito mais do que todo mundo junto. Ainda assim, me sinto na obrigação de ler cada dia, de compreender, de buscar o conhecimento, de ler um livro, né? O pastor agora está lendo um livro por mês, né? Daqui 20 anos ele me alcança, mas já é um começo. Esse ano, né? Eu já li 7. 7 livros esse ano, nós estamos no mês 7, né? Então, uma média de 1 por mês. E Suzana é uma leitora, e é interessante que eu acho que isso que vocês muitas vezes não valorizam isso. Não valorizam terem líderes que são leitores. Eu acho que às vezes tem uns de vocês que queriam que a gente fosse igual aqueles, com todo respeito, pastoreco lá da igreja, da ponta da rua, da beira da cidade. Que viesse aqui na quarta-feira e fizesse um monte de revelação para vocês, né? E que aí vocês saíssem crendo naquilo, aí quando passasse o tempo e não acontecesse, tudo bem, procura outro. Mas vai que cola. Revelação é igual jogar na loteria para os ímpios que jogam. Vai que cola. Se der certo é lucro, se não, está no curso normal da vida. Tenta de novo. Tenta de novo. Agora, aqui não, aqui nós queremos conhecimento. E vocês deveriam valorizar isso. Pastores que leem, né, que não são, né, como muitos líderes espirituais nós vemos por aí, né, que infelizmente não encontraram a razão da fé, nem da sua própria fé, quanto mais para dirigir. E a Bíblia é muito clara nisso. Quando um cego dirige outro cego, ambos cairão no buraco. Na página 134, 1.4, se quisermos ser fiéis, é exigido que nos tornemos guerreiros em defesa da verdade. Então, o que é ser fiel hoje? Que eu disse no início, ser fiel hoje não é vir à igreja, dar dízimo, frequentar os cultos, participar das comemorações da igreja. Isso faz parte da fidelidade, mas em essência é assumir. Sabe, você já assumiu? Assumiu, né? Eu estava falando com o pastor, essa quarentena tem que acabar. Se a quarentena não acabar, o povo vai acabar. O povo estão se separando, se matando, desviando, se enfeitando, enfim. Eu acho que mais 4 meses de quarentena nós teremos um mundo diferente. As pessoas eu acho que de certa forma é bom, porque estão aproveitando esse tempo para assumir o que verdadeiramente são. Sempre foram, mas de alguma forma não se aprovavam ser e usavam a igreja como bengala para maquiar aquilo que o seu interior era. Mas, em contrapartida, tem também levantado muitas pessoas que têm aumentado a sua fé. E isso tem acontecido comigo. É incrível que a leitura tem feito um novo sentido, que os louvores têm feito um novo sentido. Nessa semana,
eu estava pensando como é que nós estamos sobrevivendo sem a oração das 6 horas da tarde, né? Então a gente teve que mudar a forma de orar, ou pelo menos o local, mas a verdade é que se quisermos sermos fiéis, de fato e de verdade, o primeiro passo é assumir que somos crentes, assumir de fato e de verdade, magoar as pessoas. Duas características de alguém que é fiel a Deus. Anota aí. Vocês querem que eu fale o nome de quem não apresenta essas duas características? Mas tem gente que apresenta. A primeira característica de quem é fiel a Deus: adquire muitos inimigos. Porque se acaba falando a verdade, as pessoas não gostam muito da verdade. E a segunda é que mais cedo ou mais tarde aparece alguém aqui na igreja por causa da pessoa. Ela adquire muitos inimigos, mas levam pessoas a Cristo. E é incrível que alguns de vocês, eu não vejo nenhuma dessas duas características. Está em paz com o mundo. Ou termômetro, fique esperto. Essa coisa de estar em paz com o mundo é atestado de crente vagabundo, de crente salafrário, de crente que não é fiel a Deus. E mais cedo ou mais tarde você tem que apresentar frutos, porque se o seu discurso, a sua fé é operante, ela atrai pessoas, as pessoas veem e querem ter a mesma fé. Né? Tem um filme muito interessante, Até o Último Homem, e as pessoas não acreditavam em Deus, mas eles acreditavam na fé do personagem, do Desmond, uma coisa assim. E eles acreditavam na fé dele, então eles pediam ele para orar, até que depois alguns se converteram. Então isso é interessante, as pessoas reconhecem em você uma fé digna de ser imitada? Não. Então talvez você ainda não é fiel, você ainda não se tornou guerreiro em prol da verdade. E não tem como. Nós estamos estudando o livro que é a Guerra pela Verdade. Guerra, o nome já diz, né? É o conflito, é bater de frente e não tem jeito. E se fugir disso, fugiu da guerra, né? Começou a ficar essa política aí de boa vizinhança com todo mundo, e paz e amor, não existe, né? Nunca existiu. Deus nunca, lógico que é o Senhor de todas as coisas, é o Deus da paz e tudo isso, mas também é o Deus da guerra, e o Deus, principalmente, acima de tudo, é o Deus da verdade. Se eu estou do lado da verdade, estou do lado de Deus, vou incomodar muita gente, sim. Agora, não quero incomodar, né? Vou ficar de boa. E o diabo disfarça. Aliás, ele não quer paz, ele não quer amor com ninguém, né? Ele não quer tranquilidade. Ele quer bagunça mesmo, mas só que aí do lado do diabo é só para bagunçar. Do lado de Deus, sim, é para defender, para guerrear, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado acima de todo nome. E é isso. Ponto 5, página 134. Nunca houve um cessar-fogo na guerra pela verdade. O inimigo, ele é implacável. Então, a igreja de Jesus Cristo nunca esteve em stand-by, ali parada, vegetando. Ela nunca esteve em coma. Ela sempre esteve em guerra e guerra acirrada. E nós estamos entrando agora. Às vezes eu observo os decretos, agora na pandemia. Na China já proibiram até o culto virtual. Eu vejo os decretos e parece, a impressão que eu saio é que só pega coronavírus em igreja. Se fechar as igrejas no domingo à noite, está resolvido o problema mundial do corona. E muitos iludidos não conseguem enxergar isso. Mas o fato é que a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo sacudida. Aliás, essa semana eu disse, quero deixar gravado aqui para ficar registrado que eu falei isso. Eu não vou ficar espantado se a gente chegar lá no dia do juízo e Deus falar assim, eu provoquei tudo isso só para dar uma chacoalhada na igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo chacoalhada. A guerra nunca parou, nós estávamos acomodados, nós estávamos em 1 ano, 2 anos na mesmice, na mesma coisa. Nós estamos aprendendo a lidar virtualmente, estamos alcançando pessoas que nós não alcançávamos, nós estamos tendo que repensar nossa fé. Você de casa aí, você que não é pastor, está tendo que rever se você quer ou não ser da igreja, ser membro da igreja, servir a Jesus para o grande dia encontrar a salvação da sua alma. Então a guerra ela nunca parou, não houve um cessar-fogo, ao contrário, sempre, todos os dias tem batalha sendo travada todos os dias. Vocês acham que Satanás está de quarentena? Tá, não. Vocês acham que nós não estamos atendendo todo dia, toda semana, praticamente todos os dias, confusão nos lares, discórdia, enfim,
Tudo isso que vocês sabem que ocorre. E o que acontece? Satanás continua iludindo, enganando, dando caminhos falsos, e as pessoas continuam caindo. Então, na verdade, a guerra não cessou, ela nunca cessa. É você que se desvia no seu coração. Tem uma coisa que é pior do que desviar geograficamente. A gente fala, o desviar geograficamente é aquele que, na geografia, ele parou de vir na igreja. Ele está lá do outro lado da cidade. Esse é um tipo de desviado. E tem o desviado de coração. Ele continua vindo à igreja, ele ceia, ele dizima, ele presta atenção, mas o coração dele, ele não tem mais interesse em vida espiritual. Esse é o pior tipo. Porque o desviado geográfico, mais cedo ou mais tarde ele volta. E quando ele volta com fogo, ele volta com vontade de servir. O desviado de coração, ele fica 20 anos aqui no banco, aqui, ó, a mesmice. Sem ler um livro, sem evangelizar ninguém, sem contribuir com a expansão do reino de Deus. A guerra, ela não está parada. É você que está parado, né? É você que não abraçou a guerra. É você que não saiu ao campo de batalha, né? E vou te contar uma historinha de quem não sai ao campo de batalha. Davi era um rei guerreiro que ia para a frente de batalha. A única vez que ele não foi quando ele adulterou com Betseba. E o pastor Josué dizia isso, que quando um pastor não quer se envolver na batalha, na convenção, normalmente ele está com algum erro. E eu estendo isso, quando o membro não quer abraçar a igreja, a fé, ele está com algum erro. Ele está com alguma Betseba na vida, seja figurado, ou seja literal, mas algum tesouro escondido no coração ele está. Então, quando você... evidentemente, meus irmãos, que eu creio que você não afasta nem deixa de vir na igreja. Eu creio, vou continuar crendo que Deus tira você daqui. Deus não te quer aqui. Quando você sente desejo de não vir, você foi rejeitado, assim como ele fez lá no episódio de Caim e Abel, né? Ele não rejeitou a oferta, ele rejeitou quem havia, o cidadão que estava ofertando. Então, quando você rejeita Deus, meu querido, é porque Deus já te rejeitou há muito tempo. Você já tinha sido vomitado, né? A sua ligação com Deus era só a baba, né? Quando vomita vai aquela goza, aquela baba, né? Ainda faz parte, ainda tem DNA. Então a sua ligação com Deus era só a baba, porque na verdade vomitado você já estava. Então quando você para de guerrear, você não quer abraçar a fé, você começa com essas frescuras de almoçar com não sei quem no domingo, de isso ou aquilo, sabe, uma vez uma pessoa tão importante, líder da igreja, veio me falar que eu era opressivo porque eu não dava espaço para a vida social, que eu precisava de vida social. Uai, eu tenho vida social adequada, né? Não vou no carnaval, não vou na pecuária, não vou nos churrasquinhos de amigos de serviço, porque no geral isso daí é pornografia, é bebedice e droga, é o que vocês sabem. Cada um leva os filhos no ambiente que quer ter. Então tudo isso é papo. As pessoas não têm coragem de chegar aqui e falar assim, olha, eu não amo Deus, eu não quero assumir essa batalha, então eu vou culpar a igreja. A igreja opressiva demais, eu tenho direito de ter vida social, né, eu tenho direito disso, a igreja... Então, eu tenho direito de vestir de mulher, eu tenho direito de vestir de homem, eu tenho direito de fotografar e pôr minhas fotos com os peitos de fora lá no Instagram. Tudo isso tem direito, os ímpios fazem. Nós temos blogueiras aqui em Goianésia que tem mais de 100 mil seguidores. Mas as partes íntimas estão lá todos os dias com vídeo novo. Não é que eu sigo todos os dias, eu trabalho e eu escuto, né? Então o que acontece? Acontece que cada um faz da vida o que quer. Você pode assumir a sua batalha, ou você pode continuar do jeitinho que você está. Só que saiba, pode ser que você não tenha tido interesse em Deus, ou pode ser que Deus não tenha interesse em você. Uma coisa é fato, a batalha não para, e Ele convoca todo crente verdadeiro, deve estar inserido, embarcado, pronto para essa obra. Aí não tem como fugir, né? As pessoas que a Bíblia deixa bem claro, os fracos de coração, os tímidos, os medrosos, não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque se acovardaram, se esconderam atrás de alguma coisa. Eu tinha que fazer isso ou aquilo. Não foram para a linha de frente na batalha. Lembra lá a galeria da fé? Os grandes nomes da história, da Bíblia, até fora, né? Até o mundo secular, os grandes aí que tem seu nome gravado na história, aqueles que defendiam alguma coisa. Ainda mais nós, né? Na guerra pela verdade.
ou vai ser aquele lá que vai ser esquecido para sempre, e o pior ainda, esquecido até por Deus, aí vai lamentar quando não tiver mais jeito. Então, a nossa vida, assim, que nos resta neste tempo é guerrear, assim, pela verdade, por Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então hoje é isso aí, o resumão da lição de hoje é essa. Assume que você é crente, abrace essa guerra e comece a defender a sua fé. Porque se você não defende a sua fé, você acaba acusando a sua fé. E quando você acusa a sua fé, sua passagem para o inferno está garantida. Você deixa de crer, você perde o rumo do trono de Deus. Então, Deus pode te chamar para essa batalha, porque ela existe, ela não cessou, não há um cessar-fogo, o inimigo é implacável, guerreia, está destruindo, e está destruindo os seus, e está destruindo essa cidade, está destruindo esse país, e a humanidade em geral, né? E nós muitas vezes estamos calados e não entramos para valer, para defender o nome de Jesus Cristo, anunciar o nome de Jesus Cristo, propagar a fé salvadora. Que a graça de Deus então te encontre e que você assuma na sua vida essa batalha. E Deus te abençoe. E graça e paz, irmãos, né? Reforçando aí, estude a lição, veja aí o vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E Deus os abençoe. Hoje à noite, culto virtual, às 19 horas, estejam lá presentes. E terça-feira, às 19 horas, culto, 19h30, né? 19 horas. Terça-feira, 19 horas, temos que começar mais cedo, porque não pode passar das 9. Então, temos que ter meia hora de carência para guardar as coisas e chegarmos em casa. Então, terça-feira, das 19 às 20h30, culto aqui no templo. E nesta terça, especialmente, nós teremos ceia. Então, estejam participantes e abrace essa luta tão necessária pela verdade, pela fé, por aquilo que cremos. Deus os abençoe.